Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Nesse tópico, nessa aula, nós vamos abordar a questão da relação do superendividamento com o jogo de apostas, né? As chamadas bets. Hoje existe uma relação muito clara entre as apostas e as bets. E tem surgido aí uma nova vertente, que é a possibilidade de nós responsabilizarmos as casas de apostas pelo superendividamento causado aos consumidores. E a ideia é a gente ver como que a gente pode fazer isso. O que dará para o advogado que trabalha com superendividamento mais uma ferramenta, mais uma arma aí que ele terá ao seu dispor. Antes disso, vamos tentar entender um pouquinho sobre essa sistemática aí do superendividamento, né? Então, para a gente poder visualizar isso aí melhor, nós tivemos a Lei 14.790, né, de 2023, que vai regulamentar as apostas de cota fixa. Esse é um problema que já atingia, na verdade, vários brasileiros, porque a gente tinha as plataformas estrangeiras. A lei nacional ela veio regulamentar basicamente isso e com viés de, ao regularizar, você cobrar tributos, né? A grande finalidade hoje do Brasil era cobrar tributos sobre essas casas de apostas. E isso trouxe uma situação alarmante, que é a situação do consumidor hoje poder jogar 24 horas por dia. Hoje, da posse do celular, o consumidor, né, o cidadão, ele pode apostar em tudo que ele quiser. Outro dia eu tive curiosidade de entrar num desses aplicativos de apostas e existe jogo todo o tempo. Você tem jogo da Finlândia, você tem jogo de basquete, você tem jogo de hóquei, jogo de tudo, né? Praticamente todos os jogos, todos os campeonatos, de todas as séries do mundo inteiro. Então você tem ali uma gama e assim, absurdo de jogos. E isso tem causado severos impactos nos países, e especialmente no nosso país, que a gente tem uma desigualdade muito grande, sobretudo uma deficiência cultural enorme no nosso país. E isso tem trazido enormes problemas aí com relação à questão das bets. Então, só para a gente ter uma ideia, nós, nas últimas pesquisas aí, a gente teve 24 milhões de apostadores fizeram transferência Pix para as apostas. Nós tivemos 63% dos apostadores disseram que comprometeram relevantemente o seu orçamento, a ponto de a Federação dos Supermercados no Brasil e etc., as associações, disseram o seguinte: nós tivemos uma baixa nas vendas de supermercado, os grandes magazines, os grandes supermercados do Brasil tiveram uma baixa considerável nas vendas e, ao perceberem isso, foram analisar detalhadamente e perceberam que em razão das apostas, ou seja, o consumidor estava apostando ao invés de comprar comida, de comprar itens básicos, sempre naquela expectativa, naquela esperança de você ganhar ali e resolver um problema, né? Então é muito atrativo a propaganda, é muito atrativo a proposta de você apostar ali um dinheiro e realmente ganhar ali 10 vezes mais, 5 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais do que aquilo que você apostou. Mas isso tem problemas sérios, é um jogo que é feito para o consumidor perder, né? Não é um jogo que você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Não. O sistema ele é feito para que o consumidor vai perdendo e, sobretudo, porque mesmo que ele ganhe, os estudos mostram que aquilo cria ali uma dopamina, cria um incentivo e ele acaba tendo que apostar mais, sempre na expectativa de ganhar mais e com o tempo, cada vez será necessário ele apostar mais para ter o mesmo sentimento de aposta. Nós tivemos um caso grave que foi a constatação de que destinados do Bolsa Família gastaram 3 bilhões. Pessoas que estão ganhando Bolsa Família,
3 bilhões foram gastos com apostas online. Então nós tivemos ali um problema, né? Aqui, ó, a gente consegue visualizar que 23%, opa, acabou saindo aqui, 23% deixaram de comprar vestuário e 19% reduziram compras em supermercados. Então isso tem causado um problema grave e isso tem gerado um superendividamento. Hoje, vários consumidores que chegam aos PROCONs, chegam às defensorias, você vai conversando com ele, claro, muitos não me informam isso no primeiro momento, porque tem uma vergonha embutida nisso, dizer que além dos empréstimos, além dos consignados, o consumidor gastou o dinheiro ali com apostas, né? E não foi uma vez só, né? Foram várias em sequência, ou seja, ele deixou de pagar bens, né, ali da sua família para poder fazer apostas. Então, isso tem sido um problema real e que tem gerado vários superendividamentos, e hoje se constata que dos problemas que tem gerado superendividamento, claro, além de tantos outros, mas também a questão das apostas fixas, né? E aí surge um problema grave, que é a questão da ludopatia, né? A ludopatia é a doença de quem tem o vício de apostas. Inclusive a lei que regulamenta o jogo de bets vai dizer que quem é constatado como essa doença, né, que é a ludopatia, ela é proibida de poder jogar. A grande questão é que é difícil muitas vezes você perceber ou constatar de fato a ludopatia. A pessoa vai jogando e semelhantemente a outros vícios, a pessoa demora a reconhecer que tem, de fato, aquela doença, né? Mas as pesquisas mostraram que 37% tiveram mal-estar mental, 6% gerou uma dependência ao jogo, então basta jogar uma vez para já gerar uma dependência, o que é gravíssimo, né? É uma droga, é um vício, semelhantemente a outros vícios de droga, por exemplo, e que basta o consumidor utilizar apenas uma vez uma droga para poder ter a necessidade física mesmo, por isso que é uma doença, daquilo. Ou seja, basta você jogar apenas uma vez que aquela sensação de adrenalina ela é tão grande que aquilo vai permear ali a sua cabeça, a sua vontade durante muito tempo e você vai desejar jogar várias vezes. 2% tiveram ideação suicida. Vocês viram que no curso de superendividamento nós falamos que o suicídio ele aumenta muito na proporção do superendividamento, né? Uma das causas ali do suicídio muitas vezes é o superendividamento. A pessoa fica sem esperança, ela fica sem dinheiro para pagar e aí ela perde completamente ali aquela esperança de vida, aquele gosto pela vida, e aí ele opta por retirar a sua vida. E as bets também têm levado ou têm incentivado essa sensação, essa ideação, né, suicida, porque quando o consumidor ele perde e simplesmente quando ele aposta um valor considerável, ele tem uma sensação de derrota plena, de que o jogo está vencendo ele. Então isso vai gerando uma sensação, um distúrbio muito ruim ali para a sociedade de maneira geral. E aqui uma questão fundamental, né? Então deixa eu rapidamente sair, prestem atenção, porque esse é o ponto aqui nodal que vocês têm que entender bem essa sistemática para que numa petição vocês possam solicitar ali a devolução dos valores gastos pelo consumidor nas casas de apostas. Veja qual é a fundamentação jurídica, né? Veja, não é um argumento aleatório de que o consumidor gastou, então tem que... Não, qual é a fundamentação? Qual é a falha? Qual é o abuso? Qual é a prática abusiva que as casas de apostas têm praticado para que você fundamente o seu pedido de estorno desse valor e, logicamente, se o seu cliente tiver esse valor de novo, ele vai poder ter um meio melhor ou vai ter uma condição melhor de fazer um plano de pagamento. Muitos consumidores têm até dificuldade de fazer um plano de pagamento porque ele não tem uma renda para isso.
O que ele ganha, mal serve para ele comer, serve para ele vestir, serve para ele pagar remédio quando é necessário. Então, esse valor que ele gastou ali nas casas de apostas, uma vez sendo procedente, nós tivemos ali em 2025 um precedente importante de Santa Catarina, uma sentença de Santa Catarina, reconhecendo, no caso, que o consumidor tinha doença de ludopatia e que a casa de apostas ignorou, porque ele fazia montantes elevados de maneira reiterada, ou seja, ele não se controlava mais, e a casa de apostas, mesmo diante desses indícios, permitiu que ele apostasse reiteradamente. E aí, nesse precedente, na sentença, houve ali a devolução de todos os valores que foram gastos por esse consumidor. Então, um precedente que já começa a ganhar força. Eu também escrevi um artigo em 2025 nesse sentido da responsabilidade das casas de apostas no superendividamento. E no livro de 2026, eu já inseri na terceira edição, no meu livro de superendividamento, também um tópico só sobre esse viés do superendividamento e das casas de apostas, gerando essa responsabilidade das casas de apostas e, inclusive, incluindo esse argumento jurídico que eu vou mencionar para vocês. Então, quem tiver o livro vai ter toda essa explicação ali. O que acontece? O que a lei vai nos dizer? A Lei 14.790 de 2023, ela, no artigo 27, parágrafo 1º, inciso 3º, ela vai dizer que, primeiro, que o apostador é equiparado ao consumidor. Veja que nem precisaria, né? Obviamente, nós temos uma relação de consumo clara aí. Então, não precisaria nem da lei dizer que é equiparado, porque automaticamente já se inseria numa relação de consumo. Mas para não ter dúvidas, nós tivemos ali a equiparação a consumidor, portanto, não há dúvida de que você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor para toda e qualquer relação ali de casas de apostas. E nesse artigo, a exigência de que a casa de apostas informe adequada e clara quanto aos riscos de perda. Então, essa informação ela é relevantíssima. Adequada e clara quanto aos riscos de perda. Então, é necessário informar sobre os riscos do consumidor perder. Qual é o risco do consumidor perder? E aí a gente vai para as publicidades de casas de apostas e aí nós temos o quê? Nós temos ali, jogue com moderação, jogue com responsabilidade. Isso não é informar sobre risco de perda. Você não está informando absolutamente nada. Você está dando só um conselho, só um aviso, né? Só ali ajudando o consumidor a pensar melhor, mas não está informando sobre o risco de perda. Não está me dizendo que naquele jogo específico, qual é a probabilidade de eu perder. Está jogando Flamengo e Corinthians, né? Inclusive vai ter agora, em 2026, a final ali da Supercopa. Está jogando Flamengo, vai jogar Flamengo e Corinthians, né? Na data dessa gravação aqui, a gente não teve o jogo ainda. Qual vai ser a odd? Qual vai ser o ganho? Vai ser 3-1 no Flamengo? Começa o jogo, né? Porque ele é variável, ele vai mudando conforme os placares. Começa 3-1. Flamengo, se você apostar R$1, você vai ganhar 3 no Flamengo. Ok, se eu apostar R$1.000 no Flamengo e ganhar, e o Flamengo ganhar, eu vou ganhar R$3.000. Ótimo. Mas qual é o risco de eu perder isso? Ele só me dá o odd do ganho. Ele não me dá a probabilidade da perda. E isso, a lei exige que seja informado o risco da perda. E isso as casas de aposta não fazem. Então, vamos ver um exemplo claro aqui. Vamos supor, isso já aconteceu, que num determinado jogo, né? Tô aqui, ó. Uma aposta paga 17-1. Olha que maravilha, hein? 17-1. Normalmente isso acontece com um time que é, assim, francamente favorito, e mesmo assim esse time que é francamente favorito tá lá ganhando o jogo de 2-0. Então, o outro time que é bem pior, né, teoricamente, terá que fazer 3 gols para ganhar o jogo. Então, olha só, né, uma probabilidade raríssima, né, de acontecer. Muito bem, 17-1. Quando o consumidor ele vê o odd, 17-1 aqui,
automaticamente cria um mecanismo de recompensa para ele, né? Um mecanismo positivo de falar, peraí, se eu apostar R$1, eu vou ganhar 17. Se eu apostar R$1.000, fazer um esforcinho aqui, pega um dinheirinho, por R$1.000, eu vou ganhar 17 mil. E aí ele já passa imediatamente a imaginar tudo aquilo que ele pode comprar com 17 mil, todas as contas que ele vai poder pagar, ele fala, cara, eu vou resolver o meu problema. Se eu apostar então 2 mil, eu vou ganhar 34 mil, que isso? Nossa, aí eu resolvo minha vida. Tá tudo certo, né? O dinheiro fácil, né? Veja que o odd é só a probabilidade de ganho. Mas o que a estatística me diz? Isso é científico, é ciência. Que a probabilidade de eu perder nesse multiplicador 17 vezes é de 94%. Por que as casas de apostas não informam que esse consumidor tem 94% de perder essa aposta? Porque quando informar isso, vai gerar na mente do consumidor um confronto entre probabilidade de ganho e probabilidade de perda. O que ele vai ter uma consciência maior e poder decidir de maneira mais consciente. É claro que o ludopata, ele não vai conseguir fazer essa racionalização, óbvio, porque ele tem uma doença, ele tem um vício muito grande. Mas o cidadão que não sofre da ludopatia, ele precisa ser melhor informado da probabilidade de perda, ele só tem a probabilidade de ganho. Fica muito fácil imaginar, poxa cara, se eu apostar R$1.000, eu vou ganhar 17 mil. Mas espera aí, a probabilidade de eu perder aqui é de 94%, é muito. Ou seja, eu tenho a probabilidade de ganhar só de 6%. Então será que vale a pena eu apostar 1.000? Eu acho que aqui eu vou botar só 100zinho, né? Ou não vou apostar. Mas veja que ele não é informado. Então há uma falha por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei das apostas, de que é necessário a informação ali do risco de perda. Esse é o fundamento jurídico, né? Além de outros, né? Se você constatar, por exemplo, que seu cliente ele é um ludopata, você pode alegar que a casa de aposta, como teve essa sentença, ela simplesmente ignorou. Ele foi percebendo que aquele consumidor gastava reiteradamente e não verificou adequadamente quem é esse consumidor. Então, as casas de apostas também devem fazer isso. E aí a gente tem, então, a questão da responsabilização, né? A questão aqui que a gente verificou dos riscos ocultos, ou seja, não há uma informação adequada sobre os riscos, gera um vício de consentimento, porque, obviamente, o consumidor ele não faz uma contratação consciente, ele só tem ali o odd de ganho e, obviamente, gera uma responsabilidade civil, como eu disse. Então já há hoje precedentes nesse sentido da responsabilização das casas de apostas e é um fundamento importante para a gente poder utilizar aí no superendividamento. Então, ao perceber que o seu cliente, né, seja você defensor público, seja você advogado, está superendividado e que uma das causas ou que ele gastou considerável parte do orçamento, e não é incomum, tá? Não é incomum. Considerável parte do orçamento em casas de apostas, assim você vai ver que eles não informaram a probabilidade de risco, a probabilidade de perda, portanto, há uma falha do artigo 27 da lei de aposta, há uma falha do Código de Defesa do Consumidor, onde diz que a informação deve ser adequada com os riscos provenientes desse tipo de serviço. E aí você vai poder pedir, não, obviamente, incluir a casa de aposta no plano de pagamento, porque a casa de aposta não é uma credora do consumidor. O consumidor ele gastou o dinheiro na casa de aposta, mas o que você vai poder pedir é o estorno desse valor, inclusive com dano moral, e aí para que esse dinheiro possa ser utilizado melhor
no plano de pagamento e o seu cliente possa utilizar esse valor no plano de pagamento, tá? Então essa é uma temática muito interessante, muito atual, é um tema atualíssimo, tá? E espero que esse bloco então possa ter contribuído aí com essa temática das casas de apostas e do superendividamento, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, vamos em frente.